Graça e paz em nome de Jesus. Estamos aí mais uma aula do nosso módulo 5, Realidades da Nova Criação. É essa a nossa sexta aula. Tivemos falando na última aula sobre aspecto legal e aspecto vital. Nem tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário legalmente, estamos vivendo vitalmente. Ou seja, nossa posição legal é sentados com Ele à destra de Deus na majestade nas alturas, porque somos corpo de Cristo, mas não estamos lá vitalmente. E muitas pessoas não têm se apropriado do que Jesus já fez na cruz do Calvário. Precisamos nos apropriar daquilo que ele já fez na cruz do Calvário. Muitos textos nós lemos diversas vezes o mesmo texto, só que ele é visto de formas diferentes e também a repetição é a mãe do aprendizado. Então, muitas vezes nós lemos o texto diversas vezes para que você possa meditar, para que o texto possa ficar firmado na tua mente, para que você possa aprender a verdade da palavra de Deus. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a realidade nele, ou seja, a nossa identificação tem que ser em Cristo Jesus. A nossa identificação tem que ser com Cristo, morto, crucificado, sepultado, ressurreto e andarmos em novidade de vida. Quando nos identificamos, esse nome passa a pertencer a nós. Por isso que fomos chamados de cristãos. Somos chamados de cristãos, na verdade, porque somos a imagem e semelhança de Cristo. E, na verdade, quando foram colocar esse nome, eis aí os cristãos, eles estavam querendo dizer os pequenos cristos, ou seja, a imagem e semelhança, a figura de Cristo. Cristos, no original, é o ungido, e cristãos são pequenos cristos, ou seja, aqueles que são ungidos por ele, ungidos ou representantes ou embaixador de Cristo. Somos um com ele. Ele é o cabeça, mas nós somos os membros do corpo, isto é, a forma como Deus te vê, a imagem e semelhança de seu Filho. A vontade de Deus é que você tenha a mesma imagem e semelhança. Enquanto não conhecemos a verdade, vivemos uma vida medíocre. Mas quando tomarmos consciência do que Jesus fez na lei da substituição e da identificação, nós vamos viver de acordo com a realidade da nova criação. Deus nos vê assim, Deus já nos chama assim, e é assim que nós devemos nos ver também e andar também. Romanos capítulo 8, verso 29, Paulo nos diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja que Paulo está dizendo que nós somos predestinados para ser a imagem e semelhança. Nós somos predestinados para sermos igual a Jesus Cristo. Fomos predestinados, predestino, né? A vontade de Deus é que você seja como Cristo é. Por isso já indiquei aqui em uma das aulas o livro best-seller aí, e o clássico, Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? Então que você possa cada dia mais se assemelhar à pessoa de Cristo, cada dia mais se identificar com Cristo. Não só ele se identificou conosco, mas nós temos a obrigação de nos identificar com ele. Colossenses 1,18, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ou seja, nós temos a mesma posição, observamos a palavra primogênito, primícia, preeminência. Jesus vem a essa terra como unigênito do Pai, o único filho que Deus tinha. Mas quando ele morre, ele sobe aos céus como primogênito do Pai. Ou seja, na verdade, agora ele é o primeiro de muitos irmãos. O primeiro de muitos à sua imagem e semelhança. Antes da cruz, Jesus era o único filho, unigênito. Mas ao morrer e ressuscitar, ele renasce dentre os mortos, ele ressurge dentre os mortos como a primícia da ressurreição, como primogênito de muitos irmãos, dizendo que após eles vem milhares de milhares, milhões de milhões, vem bilhões de irmãos, a mesma posição, a mesma herança que o primogênito tem, os demais também têm. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas e muito menos de filhos. Deus não tem acepção de filhos, Deus não tem filhos prediletos. Então agora nós temos a mesma posição com o Pai
que o primogênito dos mortos tem, Jesus Cristo nosso Senhor. João capítulo 17, versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Tens amado a eles como tens amado a mim. Deus não faz acepção de filhos, então nós temos hoje a mesma posição diante de Deus que o Senhor Jesus tem. O que falamos com a boca, a nossa declaração, a nossa confissão e cremos em nossos corações, afirma o que nós somos nele. Por isso, não só para a salvação, mas em toda declaração, o que você crê com o coração e confessa com a boca, realiza, confirma aquilo que você é nele. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, se com o coração crer e com a boca confessar. Não só para a salvação, mas em todas as áreas espirituais. Ou seja, não é só a confissão de pecados, não é só Jesus como Senhor e Salvador, mas tudo aquilo que você crê no coração e confessa com a boca. A importância de entender a necessidade do poder da palavra, a importância do poder da palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23, nos diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então é a confissão aos obstáculos, a declaração, na verdade, é que vai fazer com que o obstáculo seja removido. A confissão de fé, a declaração da palavra, A vida e a morte está no poder da língua. E muitas vezes ficar declarando o problema, ficar declarando a dificuldade, ficar evidenciando o obstáculo é que vai impedindo as bênçãos que Deus tem para a sua vida, que vai prorrogando ou muitas vezes anulando aquilo que Deus tem para a tua vida. Hebreus capítulo 3, verso 1, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus está nos céus fazendo valer aquilo que nós confessamos. É como se ele estivesse à destra de Deus dizendo: Pai, o teu filho lá está pedindo em meu nome, teu filho está confessando em meu nome, teu filho está declarando em meu nome, e eu fiz um juramento. Tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, crendo recebereis. Então, Jesus está endossando o teu pedido, quando o teu pedido está de acordo com a palavra de Deus, quando o teu pedido está de acordo com a vontade de Deus. Tudo que Jesus tem, participamos do mesmo com Ele. A vida que vivemos agora tem que ser uma vida em Cristo Jesus. Paulo entendeu isso e por isso ele pôde dizer aos irmãos de Gálatas: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a fé que temos na realidade de identificação com Jesus, ela tem que ser expressa ao mundo através da declaração que você tem, através da declaração que você fala. Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, nos diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Portanto, se você já se identificou com a morte
e a ressurreição dele. Então busque as coisas do alto, pense nas coisas da eternidade, coloque sua atenção completa nas coisas que estão nos céus. E o que você é nele e não no que você foi em Adão. O que você é na realidade da nova criação e não na velha criatura, não na natureza adâmica. O Novo Testamento nos revela quem fomos em Adão e quem somos em Cristo Jesus. Infelizmente, muitos filhos de Deus passam a maioria do tempo falando e pensando sobre o velho homem. Passa a maioria do tempo apenas vivendo a velha criatura, apenas cumprindo os desejos da carne e satisfazendo apenas a natureza adâmica. Mas nós temos que mortificar a natureza adâmica e renovar, reviver a natureza que Deus nos criou, redimidos, recriados, regenerados. João capítulo 15, versículo 1 a 5. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Os nossos frutos podem e devem ser produzidos por meio dele, por meio de Cristo Jesus. Jesus faz a comparação da nossa vida espiritual com a plantação de uma videira, com a plantação aí de uma vide. É interessante nós observarmos que na videira é nos ramos que os frutos se manifestam. Na videira é os ramos, e nós somos esse ramo enxertado na videira. Mas todas as propriedades desse fruto, ele não tem origem no ramo, mas ele tem origem na semente, ele tem origem na raiz, ele tem origem no solo de onde ele extrai os minerais, os nutrientes, as propriedades, para que o fruto seja saboroso e tenha qualidade. Assim como o ramo não tem capacidade para produzir frutos isoladamente, ou seja, nós isoladamente, desligado da videira, separados dele, jamais vamos dar fruto. Um ramo separado da videira é morte, né? Vai ser lançado no fogo. Agora, esses frutos só são possíveis, então, quando nós estamos enxertados nele, quando nós estamos enxertados no corpo de Cristo. Fruto pode ser o caráter dele nas nossas vidas, pode ser a manifestação dos dons do Espírito, pode ser nosso louvor, né? Fruto dos nossos lábios, pode ser novas vidas que trazemos para o reino. Ou seja, se produzirmos frutos nessa vida, deve ser através da identificação com Cristo Jesus, através da identificação com o nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versos de 2 a 8. Romanos 6, 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, Paulo está falando aqui que nós temos que nos identificar. Por quê? É por meio da identificação que nós vamos frutificar em nossas vidas. Nós somos identificados com a sua crucificação, seu sepultamento, a sua morte e também na sua ressurreição. Devemos andar numa vida ressurreta para sermos produtivos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que é justo se identificou com o homem pecador. Nós que éramos pecadores,
temos que nos identificar com aquele que é justo para que possamos ser feitos justos. Nós que éramos pecadores, quando nos identificamos com o justo, somos justificados pelo sacrifício dele. Então temos que desenvolver esse conhecimento dentro de nós. Ele foi feito pecado por nós, ainda quando ele não conhecia pecado, e nós somos feitos justiça dele, mesmo não conhecendo a justiça. 1 João, capítulo 3, verso 9, nos diz assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente, a semente de Cristo, permanece nele. Ou seja, sendo de novo gerados por uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Nós nascemos de novo de uma semente, e essa semente é santa, essa semente é a própria palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Eu tenho que crer no que a palavra de Deus está dizendo e deixar que os frutos apareçam, deixar que os frutos manifestem a natureza de estar enxertados na videira. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isso aconteceu conosco quando Jesus nos fez uma nova criatura. Isso aconteceu conosco quando, na verdade, nós recebemos ele como nosso Senhor. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primeira Epístola de Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Pelas suas feridas fostes sarados. Jesus fazia muitas confissões de acordo com a identificação dele com o Pai. Jesus fazia muitas declarações, né? Nós já temos estudado, em primeiro lugar, a importância da palavra de Deus, a exaltação, a posição que Deus deu acerca da sua palavra. Por quê? Porque nós temos que aceitar a palavra de Deus como autoridade máxima, como autoridade absoluta. Nós temos que aceitar a palavra de Deus como autoridade maior nas nossas vidas. Depois, nós vimos a redenção em Cristo Jesus. Depois, nós vimos os aspectos legais e vitais. E agora nós estamos vendo como que essa redenção pode ser. Por identificação, quando eu me identifico com ele e quando eu faço declarações, assim como Jesus fazia declarações: quem vê a mim, vê ao Pai, eu e o Pai somos um, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a água da vida, aquele que beberem dessa água jamais tornará a ter sede. Então você vê declarações que Jesus fazia da sua identidade. Jesus nunca teve problema de crise de identidade. Ele sempre soube quem ele era, o que ele veio fazer e para onde ele ia. E assim devemos ser nós também, resgatar a identidade em Cristo Jesus. Observarmos como Deus nos vê e enxergarmos a nossa vida como Deus nos vê. Ele nos vê e como ele nos vê, o Senhor Jesus conquistou isso para nós e precisamos então nos identificar se nós quisermos produzir frutos dignos de arrependimento. Jesus fazia muitas confissões de acordo com a identificação dele com o Pai. Nós temos que aprender essa forma de declaração e fazer o mesmo. João capítulo 12, versículo 49 e 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Então Jesus falava não de si mesmo, mas falava as palavras do Pai. Jesus fazendo uma confissão do relacionamento dele com o Pai. Hoje, nós vemos o plano completo, mas coloque-se naquela época e na posição de Jesus. Jesus estava sendo ousado, intrépido, corajoso, né? Para a gente é muito comum
a posição dele, mas nós temos que entender o quê? Hoje nós temos o plano completo. A dispensação que Jesus estava e os evangelhos não tinham o Novo Testamento ainda revelado. Então Jesus foi ousado a declarar: quem vê a mim vê ao Pai, eu e o Pai somos um. Jesus foi muito ousado em chamar o próprio Deus de Pai. Agora, no Antigo Testamento, ninguém chamou Deus de Pai, como Jesus chamou. Por isso que os fariseus ficavam indignados com as declarações de Jesus e ficavam revoltados, achando que era, na verdade, uma coisa que menosprezava a divindade de Deus. Mas Jesus fazia declarações que ele e o Pai eram a mesma pessoa. Precisamos aprender a fazer confissões do que nós somos em Cristo Jesus e entendermos que em Cristo Jesus somos justificados pelo seu sangue. Muitas vezes, para o mundo, parece loucura você dizer que você é santo, né? As pessoas não vão entender, não vão aceitar, muitas vezes vão zombar achando que você está se colocando numa posição elevada ou se ensoberbecendo. Mas dizer, eu sou filho de Deus e Jesus me conquistou e conquistou para mim a posição de santo, essa é uma realidade da nova criação. João capítulo 14, verso 9, nos diz: disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, mais uma declaração de Jesus confessando a identificação dele com o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Tem pessoas que têm uma falsa humildade e, na verdade, aceitam a sua posição em Cristo, mas fazem declarações só para se ensoberbecer. Não é esse o propósito da declaração. Nós temos que aceitar a nossa posição em Cristo Jesus e andar de acordo com a realidade da nova criação. Ver Jesus na terra é ver o Pai na terra. A sua vontade, as suas ações, os seus desejos cumpridos, o Logos de Deus, né? A vontade expressa do Pai. Olha só o que Jesus declara em João capítulo 16, verso 28. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então ele se identifica com o Pai e ele, na verdade, traz essa declaração: saí do Pai e vim ao mundo. Jesus se identificando com o Pai, e nós precisamos aprender a fazer declarações nos identificando com Jesus. Jesus sabia perfeitamente quais eram os planos do Pai para a sua vida, começando com o seu nascimento até a sua subida aos céus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 40, Lucas 2, 40, nos diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Ainda no capítulo 2, versículo 52 de Lucas: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Certa vez Jesus foi esquecido no templo. E quantas pessoas ainda nos dias de hoje estão esquecendo Jesus na igreja? Quantas pessoas só têm Jesus no momento do culto, né? A hora que sai de um culto abençoado, perde a identificação de filho de Deus, perde a identificação de Jesus e volta para o mundo. Né? Começa aí a ter práticas mundanas, ou muitas vezes brigar com o cônjuge, ou xingar e fazer gestos aí no trânsito. Fica aquela loucura e se identifica mais com o mundo do que se identifica com Jesus. Jesus estudava e meditava nas Escrituras dia e noite e crescia em sabedoria e crescia em graça. Hoje nós temos que entender que a palavra e o Espírito está disponível a nós. E a palavra e o Espírito criavam dentro dele uma imagem de quem ele realmente era. Se nós
aprendermos isso com Jesus. A palavra é o verbo é ele próprio, ele é a palavra, né? Então, se nós tivermos a palavra dentro de nós e dermos liberdade ao Espírito Santo de Deus, na verdade, a cada dia nós vamos sendo moldados à imagem e semelhança de Jesus, assim como ele era, somos nós, deixando a palavra e o Espírito governar as nossas vidas. Por isso que o diálogo de Jesus com a samaritana foi: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito é adorar na liberdade do Espírito Santo de Deus. Adorar na verdade é adorar na verdade da palavra. A tua palavra é a verdade. Jesus era um bom aluno das Escrituras e colocava a Escritura em prática na sua vida cada dia, vivia a verdade, encarnou a palavra, o verbo se fez carne, e ele, na verdade, é a palavra ambulante, a palavra viva de Deus. Salmos 63 nos diz: Davi anela pela presença de Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado, à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem, irão para as profundezas da terra. Cairão à espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Davi tinha um anseio pela palavra de Deus. O Espírito e a palavra iam desenvolvendo em Jesus a imagem de quem verdadeiramente ele era. Ou seja, a identidade de Jesus, né? Estamos vivendo aí uma geração com crise de identidade, porque na verdade não tem deixado o Espírito e a palavra agir no seu espírito. Assim tem que ser conosco, deixar a palavra agir, deixar a palavra criar vida, viver, colocar em prática o Espírito e a palavra. Tem que desenvolver em nós a imagem de que somos filho, a imagem de Jesus Cristo nas nossas vidas. Jesus estudava e meditava nas Escrituras e ele crescia em sabedoria e ele crescia em graça. Como filhos de Deus, nós temos que fazer as mesmas confissões que ele fazia, com intrepidez, com ousadia, exatamente como Jesus fazia, porque ele é o nosso exemplo, é o exemplo de viver, é o exemplo da vida de Deus aqui na terra. Então, toma essa verdade do que Paulo disse aos irmãos de Roma, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Confessar no original da palavra é homologeu. Homo é uma mistura eficaz. Homo é uma mistura. Logeu vem da raiz da palavra logos. Então, na verdade, homologeu, confissão, é a junção de duas palavras no original. Homo, de onde vem a palavra homogêneo, homogênea, ou seja, você pega alguns ingredientes aí para fazer uma massa, para fazer um pão ou para fazer um bolo, você joga a farinha, coloca o ovo, joga uma pitada de sal, fermento, bate tudo e isso fica uma massa homogênea. A partir do momento que isso se une, isso se junta, você não pode mais separar, você não pode mais tirar o ovo depois que a massa está pronta, você não pode mais tirar o sal depois que a massa está pronta, porque homogêneo ficou, na verdade, essa massa homogênea, uma mistura. Homologeu
tem que ser a confissão da palavra misturada com a fé, a ponto que não dê mais para separar. Não dê uma mistura eficaz que tenha resposta. Uma mistura eficaz. Então, homologeu é você falar com a sua boca aquilo que a palavra de Deus fala. Você alinhar a tua fala com a verdade da palavra de Deus. Isso é confissão. Jesus é Senhor e Salvador. Eu tenho que crer no coração e confessar com a boca. Jesus confessava a posição dele com o Pai. Nós também devemos confessar a nossa posição com o Pai. Romanos capítulo 12, consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. O mundo quer que você se conforme com ele. O mundo quer que você tome a forma que ele tem, o padrão que ele tem. Não tomeis a forma da forma deste mundo. Quando você pega essa massa de bolo, você coloca dentro de uma forma e você coloca isso ao forno, a massa vai assumir a forma da forma. A massa vai assumir o formato da forma. Paulo está dizendo, não entre no formato deste mundo, não entre na forma da forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para eu sair da forma do mundo, eu tenho que entrar no padrão de Deus, eu tenho que entrar na forma de Deus. Eu preciso reformar a minha mente pela palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22, nos diz assim, pelo que, rejeitando toda imundícia e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago vai nos dizer, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia. Infelizmente, muitos, além de ter a imundícia do mundo, ainda acumulam malícia na mente, no coração. Eu tenho que repreender, eu tenho que rejeitar toda imundícia, eu tenho que resistir e limpar meu coração de todo acúmulo de malícia. Eu tenho que falar de mim mesmo aquilo que a palavra de Deus fala de mim. Eu tenho que alinhar a minha declaração, a minha confissão com aquilo que Jesus confessou acerca do Filho de Deus. Os filhos de Deus, Evangelho, primeira epístola de João, capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3, 1 e 2. Os filhos de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Assim como é, o veremos. De fato, recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, então somos filho de Deus. Você nunca será ou terá nada mais e nada menos do que aquilo que você crê e confessa. Você nunca será, nunca terá nada mais e nada menos do que aquilo que você confessa. Então, na verdade, palavras não confessadas são sementes que não foram plantadas. Você pode ter um potencial de uma fazenda nas tuas mãos, mas se você não plantar a semente, ficar com a semente na mão, ela não vai gerar. Assim também a palavra de Deus. Você pode ter o potencial de um pomar, de uma fazenda, você pode ter o potencial de uma floresta, através da semente que é a palavra de Deus. Toda semente que não for plantada, não gera.
Toda semente que caindo na terra não morrer, não produz. Então, toda semente não plantada não produz fruto. Agora, quando se planta a semente, aí ela cai na terra, ela morre, mas ela gera fruto e esse fruto permanece. E agora, quando você planta, quando um agricultor planta uma semente no natural, ele cria a expectativa da colheita, ele cria a expectativa do fruto, né? Então nós temos que entender que a palavra de Deus tem que gerar fruto nas nossas vidas. Alguns pensam que o nosso homem interior será transformado como Cristo somente na volta dele. Mas a volta dele será consequência da nossa transformação pela palavra e pelo Espírito. A consequência da nossa transformação pela palavra e pelo Espírito. Romanos capítulo 8, de 14 a 17, nos diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O que você crê e confessa se torna uma realidade para você. O que você crê e confessa passa a ser uma realidade na tua vida. Então você nunca será mais do que aquilo que você diz ou aquilo que você crê na sua pessoa. Que declaração você tem feito acerca de si mesmo? Que declaração você tem feito acerca da tua história e da tua vida? Você precisa aprender a alinhar a tua declaração com a verdade da palavra de Deus, a alinhar a tua declaração com a promessa do Pai, para viver o que Deus tem para a sua vida. Sendo assim, você pode viver na realidade da nova criação. Tal qual imaginou na sua mente, assim você se torna. Que tipo de imagem você tem colocado diante dos teus olhos? O que você crê e confessa é o que vai se tornar realidade na tua história. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que a bênção da palavra de Deus possa estar enxertada no teu coração, possa estar plantada nesse solo e que seja um solo fértil para que você possa viver na verdade da palavra de Deus. Deus te abençoe poderosamente, fique conosco, não perca a nossa próxima aula que estaremos falando sobre justiça, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Valeu demais, até a próxima.